Fala aí, pessoal! Chegamos para mais uma aula, e uma aula temática, isso mesmo, uma aula de sapo, correto? Tudo para quê? Para trazer para vocês que limite não existe, tá? Então, foque nos seus objetivos. Então, nós vamos conseguir, certo? Então, hoje é uma aula de sapo, correto? O que a gente veio hoje falar aqui? A gente veio falar de substância e mistura, isso mesmo, tá? Qual é a diferença? Substância é formado por um único tipo de elemento químico ou um conjunto de elementos químicos que tem uma composição definida. Show? Show. E mistura por um conjunto de materiais, de substâncias que, portanto, podem ser uma mistura homogênea ou heterogênea, correto? Mas o que eu vim trazer prioriamente aqui é sobre ponto de fusão e ebulição. Isso mesmo. Como? Tá? A substância, ela tem ponto de fusão e ebulição fixo, ou seja, existe uma temperatura exata para aquilo acontecer, para a fusão e ebulição, tá? E o porquê? Porque como ela é uma substância, tá? Então eu consigo ter uma temperatura exata para aquilo, porque ela não é uma mistura, ela é apenas um elemento químico ou outros elementos, né, juntos, mas que tem uma composição definida, não varia. Exemplo, a água, tá? É uma substância composta. Independente do estado físico, é sempre H2O. Então, também tem um ponto de fusão e ebulição fixo. O exemplo da água, ponto de fusão 0 graus Celsius, é quando ele entra de sólido para o líquido, e ebulição 100 graus Celsius, quando ele vai do líquido para o gasoso. Show? Show. Já na mistura, não. Como é uma mistura, que eu tenho vários componentes juntos, eu não consigo ter ponto de fusão e ebulição fixos. Então eu tenho uma variação. E é isso que a gente vai começar a entender, na verdade eu já comecei a falar disso para vocês, né? Como que a gente vai identificar o gráfico e até mesmo como que a gente vai saber o estado físico em que essas estruturas estão, tá bom? Então vamos nós aqui. Primeiro, pessoal, se eu tenho uma tabelinha assim, ó, aqui, por exemplo, tá? E aqui eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E aqui eu quero saber o estado físico. Então, eu tenho aqui uma A, B e C, por exemplo, tá? O meu ponto de fusão de A é 40, aqui é 50 e aqui é 0. Aqui vai ser 72, exemplos hipotéticos, 102 e aqui é 100. E eu quero saber o estado físico dessas substâncias. Eu tenho que dar o quê? Uma temperatura, aquela que eu quero descobrir, ok? Então, ó, aqui eu quero saber a 40 graus Celsius. Qual é o estado? 40 não. A 41 graus Celsius. Qual é o estado físico? Aí eu vou olhar. 41. Tá. 40 é meu ponto de fusão. Então significa que é do sólido para o líquido. Então tudo que tiver menor que 40, sólido. Tudo que tiver maior que 40, líquido. 41. 41 é maior que 40, certo? Então ele já passou a fusão. Ele vai estar no estado sólido? Não. Ele vai estar no estado líquido. Mas aí eu vou olhar. Bem, ebulição. Líquido para o gasoso. 41 é maior ou menor que 72? Menor. Se ele é menor, ele está no estado líquido. Então aqui, ó, líquido, ok? Agora aqui, 50 e 102. Vamos supor que eu quero aqui, ó, 120. Qual é o estado físico dessa substância B a 120? Bem, 120 é menor que 50? Não. Maior que 50? Sim. Então ele já está no estado líquido. Mas aí eu vou olhar a ebulição. 102. 102 é líquido para o gasoso. 120 é menor que 102? Não, é maior. Se ele é maior, ele está no estado gasoso. Certo? E aqui, 0 e 100. Vamos supor que eu tenho a menos 10 graus Celsius.
Então, olha só, menos 10. Bem, eu tenho uma régua aqui, né? Onde o meu zero é meu ponto médio. Para lá é positivo, para lá é negativo. Menos 10, ele é menor que zero ou maior que zero? Menor que zero. Então, ele vem antes da fusão, certo? Se ele vem antes da fusão, ele é sólido. Primeiro passo para eu identificar isso, saber descobrir em qual estado físico essas substâncias se encontram, olhando uma tabelinha assim, tá? Agora a gente vai pro gráfico. Agora a coisa começa a ficar legal. Por quê? Muito fácil, gente. Super tranquilo. Só atenção, como tudo na nossa vida. Ó, eu tenho um gráfico. Um gráfico de substância, ele sempre vai ter dois pontos fixos, que são essas duas linhas retas aqui. Por quê? Porque como uma substância tem pontos específicos, né? O ponto de fusão e ebulição dessa substância é fixo, é parado, eu tenho uma temperatura exata para isso acontecer. O que vai me determinar que é uma substância. Então, por exemplo, aqui é a temperatura, tá? Aqui é o tempo. Então, aqui, ó, eu tenho 10 e aqui eu tenho 30 graus Celsius. Se eu estou aquecendo, né, essa substância, qual é o meu ponto de fusão? É a minha primeira parada, a 10 graus Celsius. Qual é o meu ponto de ebulição? Minha segunda parada, 30 graus Celsius. Por quê? Foram dois pontos em que a substância subiu, elevou a temperatura, mas chegou aqui, levou um tempo parada, elevou a temperatura, levou mais um tempo parada, certo? Então, nesses dois pontos me determina que foi quando ocorreu a transformação do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso posteriormente, tá? Olhando esse gráfico, eu ainda consigo identificar, por exemplo, se eu pergunto a 5 graus Celsius qual era o estado físico, ó, 5 não está abaixo da fusão? Então, eu posso dizer que 5 está no estado sólido. Se eu pergunto a 15 graus Celsius, se 15 está no meio da fusão e da ebulição, ele está líquido. E se eu pergunto a 40 graus Celsius, 40 não passou a ebulição? Então, ele está no estado gasoso, correto? A partir daí, gente, eu consigo saber que isso daqui é um gráfico de substância, porque eu tenho dois pontos fixos. E aqui nessa linha horizontal, então, no meu eixo aqui, eu tenho um tempo. Então, quanto tempo ele levou? Ó. Tá? Então, vamos supor que aqui seja 6, aqui 11, 13 e 19. Então, ó, fusão, não foi daqui, ó. Foi o tempo que ele ficou parado, de 6 a 11. Então, de 6 minutos, né? Vamos comparar que seja minuto, a 11 é o meu ponto de fusão. Se eu quero descobrir qual é o tempo que ele ficou em fusão, eu tenho que diminuir. 11 menos 6. Tempo final menos tempo inicial, tá? A mesma coisa aqui, ó. 13 e 19. Foi quando ficou em ebulição. Se eu quero saber quanto tempo ficou, eu vou diminuir. 19 menos 13. Tá certo? Então, isso é um gráfico de substância. Agora, um gráfico de mistura, eu não tenho dois pontos fixos. Eu tenho pequenas variações. Tá? E por que eu tenho pequenas variações? Porque não é uma mistura. Ele não é uma mistura de vários componentes. Então, eu não consigo determinar meu ponto de fusão fixo nem ebulição fixo, tá certo? Então, eu tenho essas pequenas variações, que o que me levam a dizer? Que meu ponto de fusão e ebulição será aproximado, porque como é uma pequena variação, eu não consigo determinar um ponto fixo. Então, vamos supor, se aqui começou em 10 e aqui em 13, minha primeira parada, certo? Minha primeira pequena variação. Então, meu ponto de fusão é aproximadamente 10.
Mas caso vocês coloquem, vamos supor, ponto de fusão aproximadamente 11, também tá certo. Porque de 10 ao 13 foi quando houve essa transformação. Que eu não posso colocar 14, que aí vai estar errado, tá? A mesma coisa na ebulição. Isso aqui é 20 e aqui é 23. Então, ó, meu ponto de ebulição é aproximadamente, vamos supor, 21 graus Celsius. Porque tá entre aqui. O restante, gente, é a mesma coisa. Ó, tudo que vem menor que 10, sólido. Tudo que vem entre 13 e 20, líquido. Tudo que vem acima de 23, gasoso, tá? O que a gente ainda vai ver, que eu vou trazer para vocês, é a mistura eutética e a mistura azeotrópica, que são tipos de mistura que, apesar de ter essas pequenas variações, tá? Ela também tem pontos fixos, ok? Então, olha só. Para diferenciar aqui, eu tenho uma substância e uma mistura. Olha a mão do sapo. Uma substância e uma mistura. Substância eu tenho pontos fixos. Mistura eu tenho pequenas variações, tá? Que é esse gráfico aqui de mistura. Dentro da mistura eu tenho ainda eutética. Eutética vai ser uma mistura, tá? Homogênea e sólida. Exemplo, a solda é um tipo de mistura eutética. E azeotrópica, por que eu tenho esses dois tipos, tá? Porque são misturas, porém, na sua composição, elas conseguem ter um ponto fixo, seja de fusão, seja de ebulição. Exemplo, na mistura eutética, eu tenho ponto de fusão fixo e o ponto de ebulição, com uma pequena variação. Então, por exemplo, ó, na mistura eutética, eu tenho esse gráficozinho aqui, ó. Ponto de fusão paradinho e ponto de ebulição com uma pequena variação. Tá? A diferença é essa. Na mistura azeotrópica, é o inverso. Eu tenho ponto de fusão variável e ponto de ebulição fixo. Então, ao contrário, tá bom? Então, substância e mistura, ponto de fusão e ebulição, como identificar isso no gráfico, tá bom? Então, tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima aula!